porque elas querem saber se é realmente isso que acontece, se é realmente essa mudança que é necessária. Eu já recebi várias pessoas transexuais, né, no consultório, que já vieram com a certeza e só queriam trabalhar, né, se era isso mesmo, se não era, ou queriam que a família soubesse, não sabiam como trazer esse assunto para a família, então vinham para o consultório para se empoderar desse assunto, e também vários indivíduos que vieram para o consultório acreditando serem pessoas transexuais ou que fazem parte do universo transgênero, quando na verdade não faziam. E daí eu vejo a importância do acompanhamento psicológico antes de qualquer procedimento. Então eu vejo que é por essa questão às vezes do contar para a família, do ter certeza se é isso ou não, e algumas pessoas vêm por obrigação também, porque precisam do laudo. Na verdade, a primeira postura que eu tenho é de informar. Então aí vem a informação. Acho que a minha primeira postura enquanto terapeuta sexual é informar o que é um processo transexualizador, o que muda com a terapia hormonal, seja terapia hormonal feminina ou masculina, o que muda no corpo, o que não muda, o que se altera com cirurgia, o que não se muda com cirurgia, como que é a realidade do processo transexualizador aqui no Brasil. Então, tudo isso, né, acho que começa com a informação. A partir da informação tem que ver como é que isso chega no sujeito. Se continua a certeza, e daí a gente vai trabalhando na psicoterapia o passado, a infância, como é que foi a adolescência, quer dizer, a pessoa ela vai recontar a própria história, porque quando ela conta de novo tudo que ela passou, ela pode até preencher lacunas que ficaram lá atrás, que ela nem lembrava, que não fazia links. Então ela vai começar a fazer esses links que vão ajudar a ter mais certeza desse processo, porque são esses links e essa certeza que vai ajudar com que essa pessoa faça mesmo uma transição e assim, rebata muito do que a sociedade vai trazer para ela. Então ela precisa ter uma base muito forte para enfrentar essa mudança. Que muda o contexto da vida dessa pessoa. Então quando ela pensa em enfrentar um processo de transição, não é só ela que muda, né? A família ao redor vai entrar numa fase de luto, porque essa pessoa vai deixar de, mesmo que os pais saibam desde a infância e não queiram ver, mas assim, ainda era, né, o filho ou filha que vai deixar de ser. Então esse processo de luto que a família vai passar é o processo de recolocação no mercado de trabalho. Então como que vai lidar com essa mudança de nome num trabalho que já está, ou entrar no trabalho com o nome mudado. É o processo dos hormônios também. Então a terapia hormonal muda emocionalmente muito o indivíduo, principalmente homens trans que entram com a testosterona. Então homens trans, dependendo do hormônio que usam, eles têm muitos picos emocionais, de agressividade, de explosão. Então saber como lidar com tudo isso, né? Porque a explosão vem, mas como lidar? Como ser assertivo nesses momentos da vida. Então, e nesse contexto todo, eu acho muito importante a terapia. A mídia, hoje em dia, ela coloca muito essa questão da orientação sexual sendo a mesma coisa que identidade de gênero. E assim, quando a gente vai falar sobre transexualidade, a diferença disso é a base para você entender a vivência desses indivíduos. Porque quando a pessoa olha uma travesti, uma transexual na rua, ela pode pensar que é um gay que gosta de usar saia, que é um gay muito afeminado. Tanto é que eu tenho muitos pacientes, às vezes, que são gays, que eles falam, quando eles contaram pra mãe que eram gays, por exemplo, a mãe chega e fala, tudo bem, filho, só não vai usar saia. Então assim, o quanto que as pessoas, elas misturam tudo isso. Então assim, identidade de gênero é o conceito principal que tem a ver com qual gênero nós nos identificamos desde o nascimento, né? E isso independe do sexo anatômico e biológico que a gente nasce. Então eu, por exemplo, nasci com sexo anatômico feminino, com todo um aparato, né, secundário sexual feminino, e no decorrer do meu desenvolvimento, minha identidade de gênero, ela se estabeleceu enquanto feminina. Poderia ter acontecido o contrário, eu poderia ter nascido com sexo anatômico feminino e me identificar com uma identidade de gênero masculina. Eu seria um homem trans, ou faria parte de um espectro transgênero, onde a minha identidade seria masculina, né?
Esse é um ponto que vai ser estabelecido desde a infância, que ele acaba sendo, ele é estabelecido, ele é fixado, geralmente aos 6 anos de idade, é quando isso fixa, e daí é muito importante isso da família saber que não adianta, né, assim, nem antes dos 6, nem depois dos 6, enfim, né, aquele menininho que se sente menina, ficar levando pra pescaria, ficar levando pra jogar futebol, porque eu vou forçar a ser menino. Não tem isso. A identidade de gênero é da pessoa, ponto. Ela acontece, ela desenvolve. Então, esse é um ponto. E o outro é a orientação sexual, né, que é para onde a nossa libido, o nosso desejo, o nosso afeto, ele vai se direcionar, seja para homens, mulheres ou os dois, né? Então, assim, isso acontece lá, começa na infância e vai se estabelecer na adolescência. Então, esses conceitos, quando a gente coloca dentro do universo transgênero, ele desmistifica essa questão de que se uma mulher trans, quer dizer, um indivíduo que nasce com o sexo anatômico masculino e se identifica com o gênero feminino, faz toda uma transição para a identidade de gênero feminina, essa pessoa teria que obrigatoriamente se envolver só com homens? Não. Ela tem a liberdade de ter uma orientação sexual diversa, podendo se envolver com homens, mulheres ou com os dois. E isso não vai fazer com que, dentro de um processo de avaliação, por exemplo, para alguma mudança de nome ou para alguma mudança, alguma readequação sexual, que você questione a transexualidade dessa pessoa. Então, ela pode ter diversas orientações sexuais. Mesma coisa para um homem transexual, né? Um homem transexual que nasce com um aparato sexual feminino e que sente uma identidade de gênero masculina e vai em busca de toda essa mudança, ele vai ter o direito de desenvolver, a orientação sexual dele vai desenvolver da mesma forma que os indivíduos que se sentem, né, ok com o seu próprio gênero. Ele vai poder se envolver com homens, com mulheres ou com os dois. Porque a sexualidade, a direção da sexualidade é muito diferente da identidade de gênero, que é quem nós somos. E daí fica o questionamento, quando as pessoas veem uma pessoa transexual, uma transexual mulher, né, que nasceu homem, se identifica com o gênero feminino, a pessoa vê essa transexual mulher e ela está se relacionando com outra mulher, o quanto que vem sempre aquele questionamento, poxa, por que foi fazer essa mudança então, ficasse homem, né? Quer dizer, é um questionamento que a gente vê na sociedade dia a dia isso acontecendo. Mas o quanto que não é essa questão, como é que ela ia ficar com uma outra mulher, né, se ela não se sentia, né, homem, quer dizer, nunca se sentiu homem, sempre se sentiu mulher. Então, antes de tudo, a pessoa tem que se sentir bem com a própria identidade e depois ela vai acabar desenvolvendo e afirmando a sua orientação sexual.